Olá, sejam todos bem-vindos ao Pode Conectar Carreiras com Propósito. Eu sou a Paola Schuber e esse podcast é para você que quer saber os caminhos que vai te levar ao sucesso e realização profissional. E hoje eu estou aqui com a Sofia Chécio Conte. A Sofia é formada em psicologia, pós-graduada em gestão de pessoas, atua como profissional de recursos humanos em multinacionais há 16 anos. Atualmente, a Sofia está na Electrolux e atende algumas áreas de negócio na função de Business Partner. A Sofia tem coisas muito interessantes nesse perfil, porque ela é filha de pai uruguaio, a mãe nordestina, ela nasceu em Salvador e veio para Curitiba ainda criança. Ela é esposa do Rodrigo, mãe do Lorenzo e da Isadora, apaixonada por comportamento humano e toda a pluralidade que existe no indivíduo. No dia a dia de trabalho, ela valoriza a objetividade, posicionamento e o desejo de ser e fazer mais e melhor. Sofia, é um prazer ter você aqui conosco. Já fazia tempo que eu queria ter você aqui. Tenho certeza que você tem uma trajetória muito legal, muitas coisas boas para contar e a gente vai conseguir aprender muito com você hoje. Muito obrigada. Paola, que honra estar aqui, num lugar onde tanta gente legal já passou, né? Nossa, eu admiro tanta gente que já esteve aqui e é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Muito obrigada. Que gostoso. Gente, tenho certeza que a gente vai ter muitas coisas boas aqui hoje. E para começar, eu quero saber o seguinte, Sofia. A sua carreira tem sido marcada por grandes responsabilidades e transformações desde que você se formou. Eu conheço um pouquinho a história da Sofia. A Sofia já morou fora por muito tempo. Foram 5 anos? 4 anos morando fora, morando em outro país, onde ela não só trabalhou, né, Sofia, mas também estudou o idioma. Isso tenho certeza que abriu muitas portas para ela. E quando você voltou para o Brasil, você já está aí atuando em grandes empresas. Então, conta um pouquinho para nós o começo dessa jornada, como que você virou business partner, como que foi o desenrolar da tua carreira para a gente conhecer um pouquinho de você. Legal, Paola. Bom, eu gosto muito de comentar que sempre que a gente faz uma escolha, a gente faz uma renúncia, né? E a minha trajetória, ela é uma trajetória de algumas transformações, sempre porque eu tive o privilégio de escolher algo em renúncia de outro algo, né? Então, isso eu acho que é algo que é bem marcante na minha trajetória. Então, eu escolhi a psicologia. No 3º ano de faculdade, eu tive contato com a psicologia organizacional. Com a psicologia organizacional, eu cheguei nas empresas e pude entender um pouco de toda a dinâmica que lá estava, o número de pessoas, as possibilidades diferentes que a gente tinha de atuação dentro da empresa, e isso sempre me atraiu muito. Entendendo isso, eu falei, opa, então agora eu preciso do idioma. E aí eu comprei um curso nos Estados Unidos e embarquei para os Estados Unidos 3 dias depois do meu baile de formatura. E lá eu fiquei. Foi uma decisão que não foi fácil, eu tinha somente 22 anos, contei com o suporte da minha família e também do meu namorado na época, que é o meu esposo hoje. Então, algumas motivações me fizeram ir para fora. Uma delas foi o tema de desenvolver o idioma, que eu acho que foi super chave para mim. Também, e o início de uma vida 2, né? Então, eu estava apaixonada. Então, o início de uma vida 2 lá fora. E a possibilidade de retornar para o Brasil com essa bagagem de estar atuando em organizações com toda a inteligência emocional que uma jovem aos 22 anos tem ao sair do seu país e morar fora, né? Sim, então, é o quentinho da casa, exatamente. Num relacionamento novo, no idioma novo, super vulnerabilidade. Né? Exatamente. Nós vamos falar disso ainda hoje. Então, todo esse processo, para mim, foi muito valioso. E também tive a decisão do retorno. Né? Retornar para o Brasil também foi algo que foi escolhido. Em renúncia de um lugar onde eu já me sentia confortável, onde o idioma já estava tranquilo, eu já tinha uma rotina estabelecida. E aí teve a decisão pelo retorno. A decisão pelo retorno foi pautada por estar mais próximo da família, por poder atuar com esse idioma que, de alguma forma, me privilegiou, né, em atuação. E aí foi a decisão de voltar. Fiz uma entrevista de trabalho, uma única entrevista de emprego, e aí comecei a trabalhar na Electrolux, né, atuando na área de recrutamento e seleção. E daí, o que aconteceu? Como é que foi essa volta, essa nova adaptação? Como é que foi essa primeira experiência dentro de uma grande empresa? Conta um pouquinho para nós. Eu cheguei na Electrolux com muita vontade de trabalhar, com o diferencial de ter passado muitos perrengues lá fora e toda essa inteligência emocional,
mas eu não sabia de fato o que eu precisava fazer. O que eu tinha no meu repertório era a experiência de estágio anterior. Então, essa vulnerabilidade que você comentou foi algo que eu precisei exercer e colocar em prática todos os dias. Então, eu ia fazer um alinhamento de perfil e eu aproveitava aquela oportunidade com aquele gestor para entender exatamente o que acontecia ali. Ok, você está precisando contratar esse profissional, mas o que aqui na tua área vocês fazem? O processo que você está envolvido vem da onde? Vai para onde? Se vocês deixam de trabalhar, o que acontece com o processo da empresa? E aí eu fui entendendo a importância de cada área dentro da organização. E aí eu tinha um novo alinhamento de perfil numa outra área. E aí eu ia com as mesmas perguntas. Da onde vem, para onde vai, em que momento você está no processo, o que está acontecendo aqui. E se vocês deixam de trabalhar 1 dia, 2 dias, o que acontece, o que deixa de acontecer, né? Então, é interessante ouvir isso de você, Sofia, porque assim, a área de talent, né, é uma área que proporciona muito isso, né? A gente vê isso aqui nos alinhamentos. Isso te dá muito repertório, te dá muita visão de negócio, mas é óbvio, assim como todas as áreas, você precisa saber aproveitar isso. Então, curiosidade, você correr atrás, você entender isso, ter esse instinto assim, de entender, de interesse pelo outro, isso é fundamental, muito legal. Muito bacana. E também com um pensamento diferente, né, pai? Então, muitas vezes, eu desde o meu primeiro dia de trabalho, eu sou uma profissional da área de humanas atendendo prioritariamente engenheiros. Então, nessas conversas, muitas vezes eu precisei dizer, mas está muito difícil. Eu preciso que você explique para mim de uma forma mais clara. E, naturalmente, isso foi acontecendo. E sabe o que é mais legal? É perceber que as pessoas gostam quando a gente mostra interesse genuíno pelo aquilo que elas fazem. Né? Então, quando você pergunta no dia a dia, numa correria, de um alinhamento de perfil, você pergunta, mas vem cá, o que é difícil para você hoje? Qual é o principal desafio da tua área? Olha, super dica. Muitas vezes... Super dica essa, hein? E muitas vezes o profissional no dia a dia ele não se dá conta disso, né? E aí a gente tem o poder de fazer algumas perguntas que faz com que ele fale, olha, Sofia, legal, deixa eu pensar um pouquinho e eu já volto e te respondo sobre isso. E assim, pouco a pouco, eu fui conhecendo toda a dinâmica da organização. Porque na área de recrutamento e seleção eu tive a oportunidade de entrevistar e de conhecer muitos gestores e muitos candidatos. E montar muitos times. Né? Então, aí eu tive essa oportunidade de entender como é que acontecia o todo da organização. E aí tem um conceito que eu sou apaixonada, que é o end-to-end. Que eu acho que isso é a principal sacada de um profissional de RH dentro de uma área de negócio. Quando a gente conhece aonde vem o processo, até onde ele vai, se a gente conhece todas as etapas que estão dentro dele, nos traz o helicopter view que a gente fala, né? Quando você consegue sair daqui de baixo e olhar em cima todo o processo acontecendo embaixo, é muito gratificante perceber que a gente interage, que a gente faz parte de toda essa construção, até chegar lá na casa do consumidor, aquilo que a gente está entregando, né? Com certeza. Então, esse processo é muito legal. Então, a minha trajetória, basicamente, foi dentro da área de recrutamento e seleção. Foi onde eu comecei a atuar. Foi ali a origem. Ali foi a origem. Depois, eu passei pela área de desenvolvimento. E na área de desenvolvimento, de novo, interagindo com os gestores da organização, eu tive a oportunidade de desenvolvê-los para mais e melhor. E aí, eu acho que nasceu me despertou esse interesse no desenvolvimento, no fazer coisas diferentes, no propor algo diferente, no ajudar a times a serem times de alta performance. Dado uma etapa nessa área de desenvolvimento, eu saí de licença maternidade e quando eu retornei de licença maternidade, tudo novo, né? Você retorna de licença maternidade com um bebezinho, com uma nova logística, com a nova rotina dentro de casa. E aí eu me deparei com uma nova posição, que foi a posição de business partner. E uma vez alguém me perguntou como você se preparou para ser business partner. Eu acho que foi na curiosidade. Né? Eu acho que trazendo a curiosidade para todas as áreas que eu passei, para todas as oportunidades que eu estive, foi a forma que eu tive de me preparar para ser business partner. Quando eu percebi, eu já conhecia do negócio. Mas eu conhecia do negócio trabalhando em recrutamento e seleção. Eu conhecia do negócio trabalhando na área de desenvolvimento.
E aí tá sentada na mesa pequena de tomada de decisão do negócio, não foi algo difícil. Foi natural. Um preparo para você estar ali. Acho que foi natural, foi a consequência. E como é que foi? Daí depois você ficou na Electrolux, aí depois você saiu da Electrolux e agora você retornou. Conta um pouquinho para nós esse meio do caminho também. Exatamente. Então, eu atuei na Electrolux por 10 anos, inicialmente. Então, eu retornei dos Estados Unidos. Eu passei uma jornada de quase 10 anos na Electrolux. Eu tive a oportunidade de mudar de empresa. Brinco que continuei numa empresa sueca, né? Então, eu fui para uma outra empresa sueca na cidade de Curitiba. E aí, agora, depois de 6 anos, eu retornei para a Electrolux. Eu acho que o mais importante nesse processo todo foram as conexões que eu fiz, pá. Eu faço conexões, eu brinco, né, que eu sou fiel aos meus. Então, isso é algo que, de uma forma ou de outra, fideliza as relações que eu mantenho no meu dia a dia. Não são relações de toda semana, pá. Eu não falo com as pessoas toda semana. Eu não consigo manter um relacionamento com as pessoas toda semana. Mas eu mantenho as pessoas que são as minhas pessoas. Então, isso me manteve contatos na Electrolux. Eu fui acompanhando o desenvolvimento da Electrolux de fora, vendo como é que eles estavam estruturados, as formas como eles estavam trazendo, os valores que aconteciam dentro da organização. E no momento ideal, na hora que o universo conspirou, aconteceu esse meu retorno e eu estou lá há 4 meses. Super bacana. E me conta aqui uma coisa que é super importante, né? Tem o livro da Paula Boarin, eu sei que você conhece ela também, você gosta dela, a gente já falou sobre ela. E um dos trechos do livro, ela fala o seguinte: carreira começa em casa. Quais influências que você teve na sua carreira que vieram da sua família? Conta para nós essa pluralidade que você é apaixonada, fala um pouquinho disso para nós. Com certeza, eu tô super alinhada com a Paula quando ela diz que carreira começa muito antes da gente chegar no nosso primeiro emprego, né, pai? Eu acho que quando a gente já senta lá para fazer nossa primeira entrevista de emprego, a gente já traz uma bagagem de uma série de coisas que a gente já vivenciou. E isso vem muito da forma como a gente lida e o espaço que a gente teve dentro da nossa família. E aí isso eu sou muito grata aos meus pais, porque eu, quando olho a minha infância, eu vejo uma garota bem empoderada lá na minha infância. Com bastante personalidade, sim, porque eu acho que isso é muito individual, é de ter personalidade, mas que com certeza eu tive, e aí foi onde está a responsabilidade dos meus pais, de terem me dado espaço para exercer a minha personalidade. E isso é algo que eu tento fazer com as minhas crianças, né? Então, eu sempre tive muito esse espaço para poder criar, para poder dar a minha opinião, para poder colaborar com a dinâmica familiar, para dar sugestões em algo e me posicionar muitas vezes quando eu não estava feliz com algo. Hoje a gente fala do lugar dessa criança empoderada, mas eu vejo que há 40 anos eu era essa criança empoderada. E isso me ajudou muito na minha trajetória, na forma como eu me coloco e outras referências, né? Então, eu tenho frases de pessoas que passaram pela minha trajetória profissional. E eu tenho uma frase de um diretor de RH no meu primeiro estágio, que ele trouxe na minha despedida. Quando eu terminei, finalizei o estágio para ir viajar, ele me disse assim: Sofia, nós temos uma mochila nas nossas costas. E essa mochila a gente vai colocando todas as ferramentas e todas as experiências que a gente vai tendo dentro dessa mochila. E a grande sacada é a gente saber usar a ferramenta certa nas oportunidades que a gente vai tendo. Né? Você resgatar o seu repertório, porque nada mais é o nosso repertório. Né? Então, isso com certeza é algo que vai acontecendo e vai passando à medida que a gente vai tendo as nossas experiências profissionais. Eu sempre falo para os meus mentorados que a primeira empresa que a gente é admitido é na nossa família. Porque se você pensar, as relações que a gente estabelece, as relações de hierarquia com os nossos pais, com os nossos tios, com os nossos avós, existe uma relação de hierarquia onde a gente precisa respeitar, a relação entre irmãos, que seria uma relação com os nossos pares, a forma como a gente estabelece as relações. Então, se a gente entender que muito do que é reproduzido no mundo corporativo mais tarde vem de lá,
Por isso a importância do autoconhecimento, que é uma coisa que é o primeiro pilar quando eu trabalho na mentoria. A gente precisa entender o teu perfil e quais são suas travas de carreira, quais são as origens de alguns comportamentos que estão te impedindo de avançar. Então, acho que isso é fundamental e realmente faz muito sentido. Essa mochilinha que a gente vai carregando e essa estratégia de saber o que usar e como usar e até mesmo o que você vai realmente levar, porque nem sempre a gente tem coisas boas que a gente traz da nossa família e a gente precisa saber também deixar aquilo lá na mochila, né? Então acho que é super, super bacana. Que bom te ouvir. Né? Pra lá na família a gente não é demitido, né? Isso! Então, mas isso é mais bacana ainda, porque lá a gente pode testar e a gente pode treinar como é que a gente lida com a tal da vulnerabilidade. Como é que a gente dá o passo atrás, como é que a gente pede desculpa, como é que a gente recomeça relacionamentos. Sim, faz muito sentido. Faz muito sentido, bem legal, bem pontuada. E, Sofia, com as mudanças no mercado de trabalho, né? Todos os dias a gente super instigado a ter que fazer, ao que mudou, principalmente pós-pandemia, esse movimento está muito acelerado, né? A gente fala que se acelerou muitas coisas que não tinham previsão de estar acontecendo agora, mas já estão super acelerados. Como que você vê o papel do RH junto dessas lideranças, as tendências que estão acontecendo no mundo do RH para levar para essas empresas, até para as pessoas saberem o que elas precisam olhar para suas carreiras hoje? Pai, eu gosto sempre de comentar que no mundo tão tech, quem é touch é rei, né? E aí eu trago o quanto a gente precisa se conectar com as pessoas e o quanto isso é importante, isso vai fazer a diferença. O mundo da tecnologia está aí, é um caminho sem volta, a gente vai usar a tecnologia da melhor forma possível para nos ajudar em uma série de coisas. Mas ainda assim tem uma relação humana, tem uma relação de pessoas ao redor disso. E a gente não pode menosprezar essa relação humana por uma tecnologia que a gente coloca em um processo. E um outro ponto que eu acho super chave é o quanto a gente consegue trabalhar em vitórias coletivas. Né? De novo, num mundo tão individualista, onde o eu está sendo tão valorizado, o quanto a gente consegue ter a gentileza, dar o espaço para uma vitória coletiva. Quantas vezes a gente vive isso junto? Para mim, a vitória coletiva e o touch, o quanto a gente precisa se conectar e a gente pode se conectar com as pessoas, são as grandes tendências. Obviamente, a parte técnica é indiscutível, né? A parte técnica ela é default, a gente começa por ali. Mas se além da parte técnica a gente conseguir desenvolver muito bem a nossa comunicação, a nossa colaboração, o nosso trabalhar junto, as conexões que a gente faz no trabalho, eu acho que é mais ou menos por aí. E olha que interessante, né, Sofia? Você falando isso, eu lembrei que você foi para os Estados Unidos motivada a desenvolver seu idioma por uma hard skills, mas chegou lá, o que você mais desenvolveu foi as softs. E foi por isso que você conseguiu voltar, ampliar esse repertório, conseguir trilhar essa trajetória, justamente nisso. Então faz muito sentido, na verdade fecha, né? Como se diz em psicologia, fecha a Gestalt. Ótimo. E aí eu acho que é exatamente isso, Pá. Talvez o idioma tenha me aberto a primeira porta. Mas as competências comportamentais foi o que fez com que eu permanecesse. Perfeito, muito legal. Sofia, qual o papel, né? A gente fala também, como você falou, né, no mundo muito individualista, porque a gente também fala muito protagonismo e a linha é muito tênue entre você ter a vitória do coletivo e ter o protagonismo, né? Então, eu percebo que muitas pessoas ficam, e aí, como é que eu vou fazer? Mas, diante disso, uma coisa que eu percebo também é as organizações muito sobrecarregadas nas expectativas dos colaboradores. Quero crescer. E a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir crescer, que não é todo mundo que vai conseguir ter um sucesso. E por isso que as pessoas que estão investindo e fazendo mais pelas suas carreiras, elas estão conseguindo ter mais destaque. E diante disso, o que você entende do papel do RH dentro desse contexto? Em realmente incentivar as pessoas a fazerem a gestão das suas carreiras e não ficarem dependendo totalmente da pessoa jurídica para fazer algo por elas. Como que você vê esse papel do RH? Paula, aqui eu vejo uma oportunidade enorme para os RHs. Faz tempo que a gente diz para os funcionários que a carreira é responsabilidade deles.
Mas entra ano e sai ano e a gente continua repetindo a mesma frase. Tenha esse protagonismo, busque desenvolver a sua carreira. A carreira é responsabilidade do colaborador. Mas eu percebo que os colaboradores não sabem como fazer isso. Perfeito. E como eles não sabem como fazer isso, é uma grande oportunidade para o RH. A gente precisa ajudar os profissionais a trilharem esse caminho. A gente não precisa fazer por eles. Não é fazer por eles, mas é dar o direcionamento, é dar as ferramentas. Qual é o colaborador hoje que consegue fazer um self-assessment de qualidade? Ele sabe quais são as competências necessárias para você crescer dentro da sua organização? Ele sabe como fazer um plano de desenvolvimento de carreira? Ele sabe como encontrar as competências que ele quer se desenvolver? Quando você pergunta para um profissional quais são as pessoas que você admira, onde você quer sentar, o que você quer fazer, e aí aquela velha frase, né? Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, eles precisam desse direcionamento e a gente tem esse conhecimento. Esse conhecimento nos pertence. Eu, na minha atuação como business partner, eu trabalho muito com coaching. Muitas vezes, eu tenho profissionais que marcam conversas de one-on-one comigo com o objetivo de ter clareza e saem cheio de dúvidas. Porque eu só faço pergunta e perguntas que talvez ele nunca tenha feito. E digo para eles, responda essas perguntas, reflita sobre isso e volta comigo depois. E aí a gente vai construindo. E não voltam. Porque ficou difícil. Ficou difícil. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade dos profissionais de RH se empoderarem desse conhecimento que é nosso e que a gente possa, sim, direcionar e fornecer esse kit de ferramenta para que as pessoas possam se desenvolver nas suas carreiras. Adorei isso. Muito legal. Faz muito sentido porque eu vejo que o próprio papel do RH, muitas vezes, ele não se dá conta disso. Porque, às vezes, o próprio RH não faz essas reflexões, né? E dentro desse contexto que você falou das perguntas, nos assessments que a gente conduz aqui, tem uma pergunta para mim que é muito chave. Quando alguma pessoa está aplicando para uma vaga de gestão e ele tem uma carreira especialista ou ele nunca atuou como gestor, né? E essa pergunta já gerou várias transformações em muitos candidatos, na época que eu ainda fazia entrevista, que o que você vem fazendo para se desenvolver dentro dos aspectos de gestão? 90% está esperando o cargo. Sim. Esse é o ponto. Então, assim, hoje mesmo tem um post que eu vou soltar que você precisa ser proativo com a tua carreira também. Então, as pessoas infelizmente, elas têm uma mania de ficar esperando a oportunidade chegar para daí elas se prepararem. Elas precisam entender que a partir do momento que elas estão qualificadas, que elas estão buscando, pode ser que não seja naquela empresa, mas vai ser em outra, porque ela está pronta. Então, esse é um processo natural, mas assim, na esperança de ter algo by the book, que vou fazer isso e vai dar tudo certo, as pessoas não deixam de fazer. Então, bem legal te ouvir em relação a isso. Bem legal. Ponto que você trouxe, pai, eu costumo dizer para as pessoas que elas precisam explodir a cadeira que elas estão sentadas. Isso, perfeito. Então, você está ocupando uma cadeira, você precisa explodir ela. E aí você vai dar os passos na gestão, na influência, em outras competências. Quais são as competências que os gestores ou as cadeiras que você almeja têm? Vamos colocá-las em prática. Exercita. E a gente não precisa nem de cargo, né? Assim como a função de business partner, né? Eu costumo dizer que o business partner é atitude, é comportamento, é um mindset, não é uma função, né? Não é um cargo. Faz muito sentido. E vamos falar de processo seletivo. Vamos lá. Hora da verdade agora. O que está faltando nos candidatos? Assim, o que você entende que é o principal motivo que tem reprovado as pessoas hoje? O que as pessoas estão deixando de fazer, que estão impedindo elas de entrar em grandes empresas, como você fez durante a tua trajetória? Legal. Pouco disso a gente já falou, pá, que eu acho que é clareza. Eu acho que falta muita clareza nos profissionais de onde eles querem chegar e que caminho eles estão trilhando para poder chegar até lá. Infelizmente, eu percebo que o requisito básico para você avançar num processo de seleção, ainda o idioma, termina atrapalhando muito. Eu vejo posições super estratégicas, muito legais. Eu vejo currículos sensacionais da parte técnica e que se o profissional não tem o idioma, ele dificilmente vai poder sentar numa posição estratégica numa multinacional.
Então, infelizmente, isso ainda é recorrente. A gente fala disso há tantos anos, mas ainda a gente encontra essa situação. Então, eu vejo que o idioma e o saber aonde você quer chegar e clareza dos seus passos, a intencionalidade. Hoje, a intencionalidade é uma palavra da moda, mas eu gosto dela também. Você ter movimentos intencionais na sua carreira e na sua trajetória para poder chegar aonde você quer chegar. Esse é o protagonismo, né, Pá? Sim, é o protagonismo. Esse é o protagonismo. Então, eu sinto, às vezes, falta de ter no storytelling das pessoas o protagonismo muito mais do que o acaso das situações. Ninguém chegou em lugar nenhum por acaso. Se você chegou ali, algo te trouxe aquela competência. E muitas vezes as pessoas acham que as coisas vão só acontecendo. E as coisas não vão só acontecendo. Elas aconteceram por algum motivo. Algo te colocou ali. Perfeito. E muitas vezes o candidato ele não se apropria dessa história que é a dele. E aí ele não consegue trazer isso numa entrevista, ele não consegue cativar, ele não consegue envolver, ele não consegue valorizar. Perfeito. Sabe que você falando isso, eu me lembrei de um feedback que você nos deu como cliente de um candidato, que era justamente isso. No medo de ficar, de ser arrogante, de falar, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, ele falou a gente o tempo inteiro. E eu não conseguia entender o que realmente ele fez. Qual foi a responsabilidade dele. E isso eu levo sempre, nas próprias mentorias que eu conduzo, eu sempre falo, mas e você? Isso é medo de parecer arrogante? O que está acontecendo? Porque, assim, bem na verdade, né, o arrogante não está nem preocupado se vai estar parecendo alguma coisa ou não. Então, se você já tem essa preocupação, certamente você já tem um menos um ali no arrogante, né? Porque você está preocupado com isso. Então, assim, esse storytelling, você se preparar, existe técnica para isso. E também é obrigação do profissional saber como que ele vai construir essa narrativa, seja para uma entrevista, seja dentro da própria organização, para ele contar. Porque, sim, as pessoas precisam falar dos seus feitos. Elas precisam se valorizar, porque realmente quem não é visto não é lembrado, e essa frase ela funciona dentro da organização, não concorda? Perfeito. E é um tema interessante, Pá, que e não tem certo e errado, né? Numa entrevista não tem certo e errado. Mas olha que reflexão interessante. Se você escuta a sua própria história da forma como você está contando, você contrataria você mesmo? Você escolheria por você? Eu acho que fica aí uma reflexão de como é que a gente está fazendo o storytelling da nossa história. Perfeito, adorei ouvir isso. Vou usar isso nas minhas mentorias. Vamos falar de vulnerabilidade, né? Com tantas mudanças, com tantas coisas acontecendo, e isso, uma vida pessoal também acontecendo em paralelo. Conta para nós qual foi o momento da sua carreira que você se sentiu mais vulnerável. Para falar de vulnerabilidade, que é algo que a gente vem falando e normatizando ao longo do tempo, né? E que bom que a gente está fazendo esse processo. Isso aí eu acho que é um dos ganhos que a gente teve na pandemia, que é as pessoas realmente dizerem por que elas não estão preparadas e trazerem as incertezas delas. A gente vem normatizando a vulnerabilidade dentro das organizações e a gente vem fazendo esse movimento lá na Electrolux também. O quanto é importante a gente ter um ambiente seguro para a gente poder falar da nossa vulnerabilidade e o quanto a vulnerabilidade é um ato de coragem. Eu nunca tive essa dificuldade, Pá. O fato de eu ter vindo para minha primeira experiência profissional com o idioma, com posicionamento, com uma vivência muito grande, mas com pouquíssima experiência técnica naquilo que eu estava proposta a fazer, me colocou na posição de fazer muitas perguntas. Então, isso me trouxe uma posição muito vulnerável desde o início, né? Então, quando eu não entendo algo, eu pergunto, eu não estou entendendo, não tô sabendo exatamente onde é que a gente quer chegar, eu não tô entendendo por que a gente tomou essa decisão. Alguém pode trazer para mim mais clareza em relação a esse processo que eu estou trabalhando? Então, essa posição da vulnerabilidade, eu sempre exercitei no meu dia a dia. E eu acredito que esse é um dos motivos pelo qual eu sempre alcancei posições bacanas e expandi as minhas atuações nos lugares que eu estou. Eu nunca tive dificuldade de dar o primeiro passo nessa relação de confiança. Porque muitas vezes a gente até está apto a ser vulnerável,
mas desde que a gente perceba que o ambiente é seguro. Mas às vezes depende de você dar esse primeiro passo. E dar esse voto de confiança, né? A gente fala do voto de confiança, né? Então, de repente, cabe a nós. Então, eu encorajo as pessoas a darem esse primeiro passo na relação de confiança para poder encontrar, sim, um ambiente vulnerável para que a gente possa tratar de coisas que são difíceis, de coisas que te expõem. Dá o primeiro passo. É leve. É leve. E a oportunidade também, né, Sun? A oportunidade, muito legal. Declare suas intenções. Você falou sobre isso agora há pouco, né? Eu li no livro do Luciano Santos, que é Seja Egoísta com a Sua Carreira. Declare as suas intenções. E ele fala muito sobre esse posicionamento que os profissionais têm que ter. A gente precisa contar o que a gente quer fazer. A gente precisa dizer para onde a gente quer ir. Porque se a gente também não fala, a gente não pode ficar criando expectativa de que o outro vai adivinhar e que vai resolver tudo para você. Então, entra já a questão do protagonismo também. Qual a sua opinião sobre isso? Falar onde se quer chegar ajuda ou atrapalha um profissional? Ajuda e atrapalha. Eu sempre fui partidária da gente ter uma comunicação clara e objetiva. Muitas vezes eu tive louros por ter me posicionado dessa forma, com clareza e objetividade, mas muitas vezes deu errado. Gerou ruído, gerou mal-estar. Eu fiquei com a percepção de que eu passei uma mensagem errada, que eu não deveria ter feito daquela forma. Eu já recebi feedback terceirizado. Já ouviu falar em feedback terceirizado? Não? É assim, quando alguém vem para ti e diz o que você falou causou naquela pessoa aquilo outro. É tipo... Não, vamos dizer que é um feedback. É um feedback terceirizado. É quase que um complô contra você, né? Mas, na realidade, isso aconteceu já na minha trajetória profissional. Acontece, até hoje acontece. Mas aí eu chego no ponto, talvez, da tua pergunta anterior, que é quando você perguntou o meu momento vulnerável. Nessas situações, eu me sinto extremamente vulnerável. Porque a intenção da minha fala clara e objetiva era somente ela. Eu não falei claro e objetivo daquela forma porque eu quis dizer outras coisas, porque outras coisas aconteceram. É somente aquilo. E às vezes não dá certo. Faço uma autorreflexão, muitas vezes, de dizer, ok, o que eu poderia ter feito diferente. Eu aprendo todo dia com os meus posicionamentos. Mas também tem um outro lado, né, pá? A gente está falando aí de uma mão de via dupla. É assim que fala? Uma mão de via dupla. Tem o lado daqui, que comunica de uma forma clara e objetiva, mas lá do outro lado a gente tem o receptor, que nem sempre está preparado para receber a mensagem como ela chega. E aí é sobre ele, não é sobre nós. Sim, perfeito. Então, na dúvida, se posicione. Eu acho que é importante, eu acho que é um caminho. E assim, deixa as coisas claras, né? Porque essa interpretação do outro também ela é baseada no próprio repertório dele, né? Nas crenças, nos valores, é sobre ele. É sobre ele. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Então, na dúvida, declare as suas intenções, banque elas, né? Banque as consequências. E muitas vezes eu precisei bancar as consequências das minhas colocações, da forma como eu me posicionei. Muitas vezes eu pedi desculpa pela forma. Sim, porque carreira não é tudo lindo, né? Não. A gente... o crescimento gera dor, né? Isso acontece com a própria empresa quando está crescendo, com as pessoas quando estão crescendo. Então, é um processo, né? A gente não acerta sempre, muito pelo contrário, muitas vezes a gente tem mais erros para a gente conseguir crescer e faz parte do processo. Eu acho que daí entra até uma questão da própria humildade também, né? De você reconhecer, puxa, isso não foi legal, me desculpe, me perdoe, com licença, obrigado. Exato. Sabe, acho que esse tipo de movimento também é muito importante das pessoas. E as pessoas, elas têm vergonha, muitas vezes, né, de demonstrar essa fragilidade. Elas veem a humildade como uma fragilidade. Eu acho que isso isso foi uma coisa que eu aprendi para mim, assim, ao longo dos anos, sabe? De reconhecer o erro, de puxa, minha opinião não é soberana, eu preciso ouvir, entender o lado do outro, como que eu posso ponderar aqui, o que isso vai me tornar melhor. Eu acho que a gente tem muito
oportunidade que a gente desperdiça nesse processo, sabe? E esses dissabores e esses desconfortos que a gente se coloca em situações como essas trazem um crescimento tão grande. E eu confesso, Pá, que algumas vezes eu falo, mas por que eu não fiquei quieta? Ou pior, eu vou entrar nessa conversa, mas eu não vou falar nada, eu vou ficar quieta. No final das contas, saí, falei tudo, né? Tá vermelha. Falei tudo. E ainda assim são oportunidades de crescimento. Se eu tivesse hoje que voltar atrás e tirar esses dissabores e tirar esses desconfortos, eu não o faria. Eu não faria. Perfeito. Eu passaria por eles novamente, porque eles me trouxeram um crescimento e uma reflexão que é muito válida para nós. E traz, assim, uma coisa que eu vi esses dias num outro podcast, que era musculatura. Perfeito. Né? É isso assim, mesmo. a gente vai criando essa estrutura emocional para lidar com essas coisas, com essas adversidades, com a diversidade. Então, acho que isso faz a gente crescer. Bem bacana. Agora a pergunta polêmica, né? Uma coisa que você sabe que eu gosto muito, que é LinkedIn, né? Até porque, assim, eu vivo o LinkedIn, então o LinkedIn me trouxe muitas coisas boas. Então, assim, eu, graças a Deus, consegui usar o LinkedIn em prol de algo que me trouxe muitas coisas boas para minha carreira, mas eu percebo que não é todo mundo que consegue ter uma estratégia adequada e muitas vezes é um tiro no pé essa exposição em rede social. Fala para mim, você como RH, como você vê a exposição de profissionais nas redes sociais, principalmente o LinkedIn, e como que o RH tem orientado as lideranças e profissionais em relação a isso? Pá, eu gosto muito da palavra consistência quando a gente fala daquilo que a gente faz dentro da organização e o quanto a gente divulga fora dela. Se um profissional ele é consistente com aquilo que ele faz, com a atuação dele no dia a dia de trabalho, com as conexões que ele faz e permanece dentro da organização, se ele está agregando aquele valor que ele fala, que ele propaga dentro da organização, eu acho que o comunicar para fora é uma consequência. É uma estratégia, é uma forma dele capilarizar aquele conteúdo que ele está divulgando, é a forma que ele tem de encontrar outras empresas e outras pessoas que estão passando pelo mesmo momento profissional que ele, que possa trazer alguns inputs. Isso acontece de uma forma muito natural e muito espontânea quando ela é verdadeira, quando ela é genuína. Mas aqui tem uma armadilha. Porque se aquilo que a gente está divulgando, o papel tudo aceita, pai, a rede social é exatamente isso. A gente fala isso quando a gente fala de currículos, certo? O papel tudo aceita. E a rede social, o que a gente escreve lá, às vezes é julgado ou não, as pessoas, você tá numa vitrine, você é cancelado, o número de seguidores diminui, mas ainda assim você tem o livre-arbítrio de colocar o que você bem deseja. Então, se a gente tem consistência, se o profissional traz isso com consistência, é uma consequência. É uma oportunidade, é um posicionamento. Eu vejo dessa forma. Como a empresa se coloca, a empresa busca mais e melhor. A empresa quer capilarizar boas conexões, quer estar envolvida com lugares onde você possa potencializar aquele processo que você está implementando e aquilo que você está fazendo dentro da organização. Usar a rede social como um benchmark para poder buscar pessoas para estar no mesmo movimento que você é uma vantagem para nós também. Porque gera valor para o negócio, né? Isso é a própria questão da marca da empresa, né? Não é à toa que nos últimos 10 anos houve um aumento de quase 200% de CEOs, executivos, diretores, de forma geral, no LinkedIn. Sim. Então, não é à toa que as empresas estão olhando para isso também. Por quê? Porque as pessoas se conectam com pessoas. Então, quando você consegue ter essa coerência entre o teu discurso e tua ação, eu acho que aí é uma grande estratégia. Mas concordo com você que pode ser um tiro no pé. Né? Pode dar muito errado, porque se você prega faz uma coisa na organização e prega outra na rede social, isso fica muito inconsistente. E daí a tua relevância, a tua percepção do outro sobre você é uma estratégia muito ruim para a carreira. Eu acho que realmente as pessoas se queimam muito. Eu já vi e vejo isso muito acontecer. Esse incômodo assim do tipo, nossa, como é que aqui dentro não faz isso? Então, eu acho que se você tem que ser genuíno. E daí, mais uma vez, requer um processo de autoconhecimento muito bom.
né? Muito profundo para você conseguir saber o que você vai mostrar para o outro, né? Eu acho que isso é bem importante também. Vamos lá. Outra pergunta polêmica. Você viu que eu fui, né? Eu tô terrível hoje. Tô terrível. Hoje. Tá me dando até calor. O posicionamento que eu conheço a Sofia, né, gente? Ela se posiciona mesmo, ela fala. Então eu falei, vamos entrar com as perguntas assim, né? Então vamos lá. Conflito geracional ou encontro geracional? Como você vem trabalhando as expectativas das lideranças em relação a isso e as mudanças dos perfis no mercado de trabalho? Essa tá muito fácil. Que bom. Super partidária do quanto a gente soma quando a gente coloca as gerações juntas para trabalhar e para tomar decisão. A gente lá na empresa está trabalhando muito com as nossas lideranças em relação aos conflitos produtivos. A gente está estimulando o conflito na empresa, Paola. A gente sai do gestão de conflito para estimular o conflito. A gente estimula o conflito produtivo. E a gente só tem conflito produtivo quando a gente tem possibilidades diferentes, quando a gente tem perspectivas diferentes, quando a gente tem olhares diferentes. E o encontro geracional proporciona isso para a gente de uma forma muito apropriada. As discussões são mais aprofundadas, elas são baseadas em verdades diferentes, em prismas, em olhares diferentes. Tem harmonia, tem respeito, tem o ouvir o outro. A gente propõe que as pessoas falem, é quase que um debate, né? Então, cada um tem oportunidade de falar a sua opinião. E outra coisa que a gente vem falando muito dentro da organização, pai, é que a gente é um reflexo do que acontece na sociedade lá fora, né? E a sociedade lá fora tá um encontro geracional. Super. Então, se lá fora tá desse jeito, se a gente vem fortalecendo e trazendo as individualidades das pessoas e trazendo ela para fazer parte do jogo, e a gente faz isso dentro das nossas famílias, por que não fazer isso no ambiente de trabalho? A gente só se beneficia disso, com respeito, com harmonia. Exatamente. Quem são suas referências profissionais? Pai, eu me sinto bem privilegiada em relação à quantidade de pessoas legais e importantes que passaram na minha trajetória profissional e que puderam me inspirar de certa forma. Eu tenho o costume de gravar falas das pessoas, assim, e eu tenho muitas falas na minha cabeça e volta e meia eu recorro a elas quando eu estou em alguma determinada situação. Eu tenho, mas pensando em todas elas, eu tenho características que são comuns a elas. Carisma. Eu gosto de gente que gosta de gente, Paola. Eu acho que o carisma é fundamental e quando eu penso nas minhas referências profissionais, as pessoas são muito carismáticas nos seus papéis, naquilo que elas fazem. Elas são disponíveis. As pessoas encontram agenda, pá. Quando elas querem, elas encontram agenda. Quando elas gostam de pessoas, elas encontram agenda. Então, carisma e disponibilidade de um lado. E para não ficar fácil, precisa ser hard naquilo que faz, né? Precisa ser alguém que te funcione, que te tire o sono, A gente precisa encontrar desafio. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar, né, quando eu tenho a oportunidade de trabalhar no meu dia a dia com profissionais que são carismáticos, são disponíveis, mas que são super fortes naquilo que eles fazem, eu cresci. Você é uma pessoa reservada, né? Você mesmo falou, não consigo toda semana ter essa energia social, essa troca todo tempo. E ao mesmo tempo uma pessoa muito forte, uma pessoa firme. O que as pessoas não conhecem sobre você que você gostaria de compartilhar? Essa é uma pergunta de milhões. Forte e firme eu sempre escuto, tá, pá? Mas reservada foram poucas vezes. Mas já ouvi antes. Algumas pessoas já falaram de que, de fato, eu sou reservada. Eu posso explicar esse reservada da seguinte forma. Eu sou bastante observadora. Eu gosto de observar o ambiente. Eu tenho uma leitura de ambiente boa. Então, eu gosto de observar o ambiente e eu não gosto de falar abobrinha. Então...
Não gosto de falar abobrinha. Eu acho que na hora que a gente se coloca, a gente precisa se colocar com conteúdo. E tem uma coisa que aí eu acho que as pessoas não conhecem, que é o quanto eu acredito num feeling. Eu tenho um feeling das coisas, assim. É quase que um fenômeno sobrenatural que eu super obedeço. Revelações! E eu obedeço o meu feeling, assim. Quando eu percebo que é o momento, o negócio flui. Se não ainda, eu fico mais reservada e eu espero ter um pouco mais de certeza para poder dar os meus passos, assim. É interessante porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma facilidade muito grande de voltar atrás em coisas que eu, porventura, fiz errado, ou que não deu certo, não aconteceu da forma como eu queria, no relacionamento eu tenho um pouco mais de critério em relação a isso. Uma vez que foi. E aí fazem parte dos meus, né? E aí é onde eu fidelizo as pessoas, e as pessoas fazem parte de uma rede que são a rede dos meus. A partir daí eu acho que flui. Frase ou livro que te inspira? Você falou que tem muitas frases, né, de lideranças e tudo mais. Conta pra nós. Eu tenho as frases, mas tem um livro que eu gosto muito, pá, que é o Essencialismo, do Greg McKeown, algo assim. E esse livro, Essencialismo, ele me inspira muito quando ele diz que você precisa ter foco e objetivo naquilo que você faz, tanto na tua vida pessoal quanto na tua vida profissional. Esse livro me ajudou muito no meu dia a dia quando eu falo de equilibrar todas as tarefas que estão na nossa mão, né? Tanto a vida profissional quanto a vida pessoal, mãe de 2 crianças pequenas, um marido que muitas vezes está viajando. E aí, para coordenar tudo isso, a gente precisa ter muita objetividade naquilo que a gente que faz. E esse livro, ele fala da gente ter a coragem de dizer não, de escolher onde a gente quer estar, de ter intencionalidade e propósito naquilo que a gente faz todos os dias. Adorei. Isso está bem alinhado com um pouco do minimalismo ali, até em relação aos excessos de coisa que a gente tem nas nossas casas, né? O quanto você compra um pijama para substituir um pijama velho e você se desfaz do velho naquele mesmo momento que um pijama novo entra. Né? E fazer isso na sua vida profissional também. Organizar a agenda de uma forma que ela seja intencional, que você atinja os seus objetivos da semana, o que te agrega naquela semana, o que não agrega. Onde você vai pôr energia, onde vai pôr menos, isso. Né? Um tempo de rede social controlado com despertador. Faz sentido. O uso de televisão, é o quanto eu consigo colocar foco no tempo que eu estou com as minhas crianças. E você sabe disso. Eu, muitas vezes, no final de semana, estou inacessível porque eu estou focada em algumas coisas. E coisas que são importantes e que eu me programei para colocar aquele foco. Dessa forma, eu acho que eu consigo organizar a minha agenda, eu consigo terminar semanas produtivas, né? Eu faço uma análise no final da sexta-feira e digo, uau, essa semana funcionou, essa semana eu fiz as coisas que eu queria. E às vezes não dá certo. E quando a semana não dá certo, eu faço, onde estão os meus gastos de energia em horários diferentes, né? Em coisas que eu poderia ter otimizado. E às vezes não dá certo mesmo. Mas aí é reorganizar e aí aprender aquilo para a semana seguinte. Até porque imprevistos acontecem também, né? Isso. E o tempo é o mesmo, né, Pá? O nosso tempo é o mesmo. E hoje eu vejo que a gente está com um volume de informação tão grande, com um excesso de estímulo tão grande de tantos lugares, que se a gente não for essencialista, se a gente não for minimalista, se a gente não escolher aonde a gente quer estar e o que a gente quer fazer com intencionalidade e propósito, a gente se perde. Então, me orienta. É uma forma que eu tenho de me orientar. Gosto muito desse livro. Que legal. Como que é o nome mesmo? Essencialismo. Essencialismo. Do Greg McKeown. Bem legal. Gostei. Vou deixar essa dica também. E só uma última pergunta, a pergunta que foi propulsora desse podcast, que é: por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço porque eu amo o que eu faço. E essa é a justificativa que eu dou para as minhas crianças quando eu preciso negociar algum tempo de trabalho. Eu adoro interagir com as pessoas. Partindo da base, pá, eu trabalho em organizações
onde eu faço parte do time que paga o salário em dia para as pessoas, né? Então eu me sinto parte disso também. Aprofundando isso e levando isso um pouco para a relação da área de negócio, eu trabalho em times que, com a minha ajuda, com o meu auxílio, com o meu direcionamento, com os inputs, com o valor que eu agrego ali no dia a dia deles, eles trabalham de forma coesa, eles se tornam profissionais de alta performance, atingimos resultados melhores. Eu me sinto parte do resultado das organizações que eu fiz parte, né, e que faço parte. Eu percebo que eu faço uma contribuição do meu melhor e que isso faz a diferença, sim, na vida de pessoas, na vida de times inteiros e, quem sabe, de um direcionamento da organização. E isso é super gratificante. Que legal, Sô. Foi um prazer ter você aqui. Fiquei muito feliz de você ter aceitado o convite, da gente poder trazer um pouco dessa trajetória inspiradora, trazer um pouco de você, para que as pessoas consigam conhecer um pouco mais sobre você também. Acho que é uma super oportunidade, porque você tem muitas realizações, muitas coisas boas para compartilhar. Fiquei muito feliz de tudo que você trouxe. Tenho certeza que você conseguiu contribuir, vai atingir muita gente, vai trazer muitas reflexões, que eu acho que um dos grandes objetivos desse podcast é isso. É a gente sair dessa zona de conforto, trazer essas reflexões para coisas que talvez nunca ninguém trouxe para nós. Então, tenho certeza que você conseguiu cumprir essa missão hoje. Muito obrigada. Fico muito feliz de ter estado aqui com você. Foi uma delícia. Obrigada. Obrigada, Sô. E chegamos ao fim de mais um episódio do Pode Conectar. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha com quem quer crescer na sua carreira e precisa ouvir isso. Obrigada.